Seja muito bem-vindo ao Contos do Sono. Eu sou Daniel, seu narrador, e hoje vou te acompanhar em uma jornada de relaxamento profundo, preparando seu corpo e sua mente para uma noite de descanso sereno. Antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever e compartilhar nosso canal. Cada curtida, comentário ou compartilhamento nos ajuda a continuar criando essas histórias tranquilas, feitas especialmente para você. Agradeço por estar aqui nesse momento de paz. Agora, tudo o que você precisa fazer é se acomodar. Deite-se confortavelmente, deixe seu corpo relaxar e permita que sua respiração se torne leve e natural. Inspire profundamente e, ao expirar, solte todas as tensões do dia. Sinta minha voz guiando você e deixe seus pensamentos desacelerarem. Acalme sua mente e perceba a tranquilidade envolvendo você, levando suavemente para um estado de serenidade. Feche os olhos, respire fundo mais uma vez e entregue-se a essa experiência de calma e paz. Agora, vamos começar o conto desta noite. A história de hoje se chama As Aventuras de uma Professora. Nessa história emocionante com um toque de humor, você conhecerá Raquel, uma professora de 34 anos que, após enfrentar uma vida cheia de responsabilidades e pressões, decide embarcar em uma jornada transformadora em uma ilha paradisíaca. Durante sua estadia, ela conhece João, um charmoso e divertido professor que ensina com leveza e alegria. À medida que Raquel se envolve nas experiências da ilha, ela descobre novas paixões, aprende a soltar suas amarras emocionais e a redescobrir sua verdadeira essência. Raquel acordou mais uma vez com o som insistente do despertador, aquele barulho que parecia simbolizar o peso de sua vida. Eram 6 horas da manhã e o sol nem tinha dado as caras, mas sua agenda já estava abarrotada de compromissos. Preparar as aulas, corrigir as pilhas de provas e, claro, lidar com os problemas intermináveis dos alunos. Ser professora era sua paixão, mas ultimamente sentia-se como uma máquina, sem tempo para respirar. Enquanto preparava o café, sua mente vagava pelos afazeres do dia. Ela pensava nos pais de seus alunos que a cobravam por notas melhores, no coordenador que enviava e-mails exigindo resultados e até mesmo nos amigos que pareciam ter vidas bem mais leves. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era sua melhor amiga Beatriz. "Oi, Bia, o que foi agora?" disse Raquel, tentando disfarçar o cansaço na voz. "Raquel, você precisa parar de se matar desse jeito. Eu já estou cansada só de ouvir o que você faz todos os dias." Beatriz respondeu sem papas na língua, como de costume. Raquel suspirou. Era verdade. Todos os dias parecia uma corrida sem fim e ela mal se reconhecia. A paixão pelo ensino estava lá em algum lugar, enterrada sob uma montanha de responsabilidades. Havia semanas que não fazia nada para si mesma, nem mesmo uma simples caminhada no parque. E o pior, as últimas férias que tirou tinham sido há 2 anos, e ainda assim acabou passando parte delas corrigindo trabalhos. "Eu sei, Bia, mas quem vai fazer as coisas por mim? As provas não se corrigem sozinhas, sabe? Eu entendo que você é uma mulher muito dedicada, mas isso não pode continuar. Você precisa de uma pausa, de uma vida. E a propósito, eu estava lembrando de uma coisa que pode ser perfeita para você." Beatriz disse com um tom misterioso. Raquel revirou os olhos. "O que foi agora? Um retiro de yoga no meio do mato?" perguntou com uma risada, tentando imaginar a si mesma em uma dessas práticas zen que Beatriz sempre recomendava. "Não, dessa vez não é yoga. Recebi uma carta muito interessante ontem. Um convite para uma viagem a uma ilha. Parece um lugar paradisíaco, mas também cheio de atividades divertidas. Tipo um daqueles lugares onde as pessoas vão para se reconectar consigo mesmas. E sabe o melhor? Nada de sinal de internet ou celular. Imagina só." Raquel ficou em silêncio por um momento. A ideia de desconectar-se de tudo soava tentadora, mas ao mesmo tempo assustadora. Como ela deixaria o trabalho? E as aulas? Como seus alunos ficariam sem ela por uma semana? "Eu não sei, Bia. Isso parece bom demais para ser verdade. E quem vai cuidar das minhas coisas aqui?" "Raquel, você precisa disso. Quando foi a última vez que você fez algo só para você?" insistiu Beatriz com firmeza. "Olha, o convite é para 2 pessoas. Eu posso ir com você e juntas vamos aproveitar ao máximo. Só uma semana. O mundo não vai acabar enquanto você estiver fora." Raquel hesitou. A ideia de uma pausa, uma verdadeira pausa, começava a soar mais atraente do que ela queria admitir. Uma semana sem alunos, sem provas, sem cobranças. Uma semana só para ela.
Mas ao mesmo tempo, as dúvidas e responsabilidades pesavam. Eu vou pensar, disse Raquel, desligando o telefone e olhando pela janela da cozinha, onde a luz fraca do sol começava a aparecer. Ela sabia que Beatriz tinha razão. Algo dentro dela gritava por mudança. Mesmo que ela não quisesse admitir, aquela rotina sufocante estava lhe tirando toda a alegria de viver. E enquanto bebia o café, uma pequena centelha de curiosidade começou a brotar. Talvez, apenas talvez, fosse a hora de fazer algo inesperado. Mais tarde naquele dia, enquanto estava sentada em sua mesa, olhando para mais uma pilha de provas, Raquel não conseguia parar de pensar na conversa com Beatriz. A viagem para uma ilha paradisíaca parecia quase uma loucura, mas também era exatamente o que ela precisava. Um escape, uma forma de lembrar quem ela era antes de toda a correria. Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem curta para Beatriz. Estou dentro. Vamos. De repente, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Expectativa. Raquel ainda estava se acostumando com a ideia de largar tudo por uma semana. Desde que tinha enviado a mensagem para Beatriz, dizendo que aceitava a aventura, uma mistura de ansiedade e empolgação tomava conta dela. Era estranho o quanto se sentia nervosa com a ideia de fazer algo que, em teoria, deveria ser simples. Tirar férias. Uma semana sem trabalhar, sem obrigações, sem planejar aulas ou atender pais de alunos preocupados. Só ela, Beatriz e uma ilha que prometia descanso e, quem sabe, uma nova perspectiva de vida. Você não faz ideia do quanto isso vai ser incrível, disse Beatriz, com sua empolgação de sempre, enquanto as duas esperavam no aeroporto. Eu pesquisei sobre a ilha e parece o paraíso. Praias de águas cristalinas, festas típicas, comida deliciosa e o melhor de tudo, sem sinal de celular. Você finalmente vai se desconectar de tudo, literalmente. Raquel deu um sorriso nervoso. Desconectar-se de tudo parecia assustador e ao mesmo tempo libertador. Ela já estava imaginando a quantidade de e-mails que estariam acumulados quando voltasse, mas por alguma razão, isso não parecia mais tão importante. Era como se uma pequena parte dela, cansada de tanto controle, estivesse começando a ceder. Quando o voo foi chamado, Raquel respirou fundo e seguiu Beatriz até o portão de embarque. O avião não estava cheio, o que tornava o ambiente mais calmo, quase acolhedor. Durante o voo, Beatriz falava animadamente sobre as atividades da ilha, enquanto Raquel tentava relaxar, algo que não fazia há muito tempo. Você vai ver, Raquel, essa viagem vai mudar sua vida. Beatriz disse, confiante, enquanto olhava pela janela do avião, as nuvens passando como uma manta branca. Tem algo nesse lugar que parece mágico. Tenho certeza de que você vai voltar uma nova mulher. Raquel sorriu, embora não estivesse totalmente convencida. Talvez fosse a descrença de que algo realmente pudesse mudar em sua vida. Ela estava tão acostumada com o estresse, a cobrança e a rotina. Horas depois, o avião começou a descer em direção à pequena ilha. Raquel observou pela janela, enquanto a paisagem abaixo começava a tomar forma. Era realmente como um cenário de filme. Praias de areia branca, montanhas verdes ao fundo e um céu tão azul que parecia uma pintura. Um pequeno aeroporto estava à vista, cercado por vegetação tropical e uma sensação de tranquilidade que já começava a tocar Raquel. Ao desembarcarem, elas foram recebidas por um simpático motorista que as conduziu até o hotel em um jipe rústico. O caminho era cercado por árvores altas e o cheiro de maresia estava no ar, um convite para relaxar. O hotel era uma construção charmosa, com bangalôs de madeira e uma vista deslumbrante para o mar. Raquel e Beatriz mal puderam acreditar na beleza do lugar. Bem-vindas à Ilha do Sol, disse o recepcionista com um largo sorriso, enquanto as conduzia até seus quartos. Quando Raquel entrou em seu bangalô, a sensação de surrealidade a atingiu. Era tudo tão tranquilo. Ela abriu as janelas que davam para uma pequena varanda, de onde podia ver o mar batendo levemente nas rochas. Aquele cenário parecia tão distante da correria de sua vida em casa que ela quase se sentiu perdida, como se não soubesse o que fazer com todo aquele silêncio. Beatriz, por outro lado, já estava em seu modo de férias total, jogada na cama do quarto ao lado, rindo ao telefone enquanto tentava organizar os passeios para os próximos dias. Raquel, ainda em pé diante da janela, respirou fundo. Talvez Beatriz tivesse razão. Talvez essa viagem fosse o que ela precisava. Na manhã seguinte, Raquel acordou com o som suave das ondas e o canto distante dos pássaros. Por um momento não soube onde estava, até que olhou pela janela e viu o mar brilhando sob a luz do sol. Ela sorriu.
um sorriso verdadeiro que há tempos não aparecia em seu rosto. Vamos lá, preguiçosa, gritou Beatriz do lado de fora. Temos um guia que vai nos levar para explorar a ilha. Ele parece ser hilário, ouvi dizer que é um professor também. Vai ser ótimo para você conhecer alguém que leva a profissão com mais leveza. Raquel revirou os olhos e desceu para encontrar Beatriz. Não estava totalmente preparada para mais aventuras, mas algo dentro dela começava a se abrir para o inesperado. A ideia de conhecer um professor com uma abordagem completamente diferente da sua a intrigava. Ela não podia imaginar o quanto aquela experiência iria mudar sua forma de enxergar a si mesma e a vida. Com o coração um pouco mais leve e a mente aberta, Raquel se preparou para o dia. Ela não sabia o que aguardava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava pronta para descobrir. Raquel desceu as escadas do bangalô com um misto de curiosidade e uma pontinha de nervosismo. Beatriz já estava na entrada do hotel, acenando entusiasticamente para ela. Você está pronta para conhecer o nosso guia? Perguntou Beatriz com um sorriso malicioso no rosto. Ouvi dizer que ele não é só engraçado, mas também muito atraente. Raquel revirou os olhos, mas não conseguiu evitar uma risada. Ela não estava ali para flertar com ninguém, muito menos para se preocupar com isso. Estava em busca de paz e de redescobrir sua essência. Mas Beatriz, como sempre, gostava de apimentar qualquer situação. Elas caminharam até um pequeno pátio, onde outros visitantes já estavam reunidos para a excursão do dia. Ao longe, Raquel avistou um homem alto, de cabelos castanhos levemente desgrenhados, que estava de costas, conversando com um grupo de turistas. Quando ele se virou para o grupo em que Raquel e Beatriz estavam, a primeira coisa que chamou a atenção dela foi o sorriso contagiante que iluminava o rosto do homem. Oi pessoal, eu sou o João, o guia de vocês hoje. Vamos explorar essa ilha incrível e, quem sabe, nos divertir um pouco pelo caminho, disse ele com uma voz alegre e acolhedora que instantaneamente deixou Raquel desconcertada. João era ainda mais bonito do que Beatriz havia insinuado. Seus olhos, de um azul intenso, contrastavam com a pele bronzeada pelo sol, e o sorriso era um daqueles que parecia ter o poder de derreter qualquer tensão. Ele tinha uma leveza em sua postura e nos movimentos, como se a vida para ele fosse uma eterna brincadeira, sem espaço para preocupações. Beleza com conteúdo, hein? Sussurrou Beatriz, cutucando Raquel com um cotovelo. Raquel, disfarçando o rubor que subia em suas bochechas, respondeu. Não sei do que você está falando. Estamos aqui para explorar, certo? Enquanto João distribuía mapas e explicava o itinerário do dia, Raquel não conseguia deixar de notar a maneira como ele se conectava com as pessoas. Ele brincava com os turistas, fazendo piadas rápidas e divertidas, e conseguia transformar até as informações mais banais sobre a ilha em algo leve e interessante. Bom, pessoal, eu sou professor por aqui. Dou aula para as crianças da ilha em uma escolinha improvisada. Mas meu maior orgulho é ser o guia turístico mais divertido que vocês vão conhecer. E sim, eu aceito esse título sem modéstia nenhuma, disse ele rindo de si mesmo. Raquel levantou as sobrancelhas, intrigada. Um professor? Não era isso que ela esperava. Como alguém que compartilhava da sua profissão conseguia ser tão relaxado e cheio de alegria? Ela, que vivia em uma eterna cobrança consigo mesma, sentiu-se quase provocada por essa leveza. Você ensina aqui na ilha? Perguntou ela, finalmente tomando coragem para puxar conversa. João a olhou diretamente nos olhos, sorrindo de um jeito que a fez sentir um friozinho na barriga. Sim, ensino para crianças aqui há alguns anos. São aulas bem diferentes das que você deve estar acostumada. Nada de provas ou quadros cheios de fórmulas chatas. Na verdade, ensino matemática enquanto jogamos futebol e literatura com histórias contadas ao redor da fogueira. E claro, as crianças adoram. Raquel deu uma risadinha incrédula. Nada de provas? Isso parece um sonho para os alunos e um pesadelo para os professores. Depende do ponto de vista, não acha? João respondeu, cruzando os braços de forma relaxada. Para mim, o ensino é uma troca. Se a gente consegue fazer isso de uma forma leve e divertida, todo mundo sai ganhando. E você, o que faz? Raquel hesitou por um segundo antes de responder. Eu também sou professora, mas... Bom, acho que sou um pouco mais rígida. Trabalho com um sistema mais tradicional, com metas, provas, relatórios, essas coisas. João sorriu de lado. Eu já imaginei que você fosse uma professora dedicada.
Dá pra ver pelo jeito que você fala. Mas quem sabe você possa experimentar algo diferente enquanto estiver aqui na ilha. Raquel sorriu de volta, ainda que um pouco nervosa. Algo na maneira leve e despreocupada de João a deixava desconcertada, mas ao mesmo tempo curiosa. Como ele conseguia ser tão apaixonado pelo ensino, sem se deixar levar pela seriedade que ela sempre acreditou ser necessária? O grupo começou a caminhar pela trilha e João seguia à frente, explicando sobre as plantas, os animais e as curiosidades da ilha com uma empolgação cativante. Ele fazia perguntas bobas, incentivava as pessoas a interagir e criava desafios engraçados durante o passeio. Em um momento, pediu a todos que tentassem imitar o som dos pássaros locais. Raquel, que normalmente se manteria séria e distante, não conseguiu evitar dar risada. Você está se divertindo mais do que esperava, hein? Comentou João, sorrindo ao lado dela, enquanto o grupo continuava tentando imitar os pássaros. Raquel olhou para ele e percebeu que pela primeira vez em muito tempo estava relaxada. Talvez você tenha razão, admitiu ela com um sorriso tímido. João piscou para ela, brincalhão. Confie em mim. Ainda temos muito para descobrir nessa ilha. E quem sabe, você descubra algo sobre si mesma também. Enquanto o dia continuava, Raquel sentiu algo mudar dentro de si. O jeito leve de João começava a fazê-la questionar suas próprias escolhas, sua rigidez e até sua forma de ver a vida. Talvez, pensou ela, houvesse uma maneira de viver sem carregar o mundo nas costas. E pela primeira vez em muito tempo, essa possibilidade a fez sorrir. O sol estava alto e o calor suave do meio-dia pairava no ar enquanto o grupo seguia por uma trilha costeira. As risadas ecoavam pelos caminhos de terra, e o som das ondas batendo suavemente nas pedras abaixo dava um tom de tranquilidade àquela tarde. Raquel caminhava ao lado de Beatriz, que não parava de sorrir e cochichar piadinhas sobre João. Raquel, você não acha que o nosso guia tem um certo charme? Beatriz provocou com um sorriso travesso. Raquel deu uma risada leve, tentando manter a compostura. João realmente era encantador, mas ela não estava pronta para admitir isso, nem para si mesma. Ainda assim, não conseguia ignorar a sensação crescente de que, pela primeira vez em muito tempo, algo diferente estava acontecendo em sua vida. Um interesse, uma curiosidade que ia além do trabalho e das responsabilidades. A leveza de João, sua maneira de ver o mundo e o ensino, começavam a mexer com ela. João, sempre cheio de energia, conduzia o grupo com facilidade, fazendo piadas e pequenas demonstrações das plantas locais e dos costumes da ilha. Ele parecia estar completamente à vontade com tudo ao seu redor. Não havia pressa, não havia pressão. Ele vivia o momento. Algo que Raquel sempre teve dificuldade em fazer. Em determinado ponto da trilha, o grupo chegou a uma clareira com uma vista deslumbrante do mar. João sugeriu que fizessem uma pequena pausa para descansar e aproveitar o visual. As pessoas se espalharam pela grama, algumas tirando fotos, outras apenas sentando para apreciar o cenário. Raquel ficou de pé, observando o horizonte. Está tudo bem por aqui? João perguntou, aproximando-se dela com aquele sorriso relaxado. Raquel sorriu de volta. Sim, estou apenas pensando. Esse lugar é incrível. Parece que tudo aqui é mais fácil, mais leve. João riu, encostando-se numa árvore ao lado dela. É a magia da ilha. Quando você se permite parar e observar, acaba percebendo que a vida não precisa ser tão complicada. Aqui você aprende a desacelerar, a aproveitar os pequenos momentos. Mas me diz uma coisa, o que está passando pela sua cabeça? Você parece estar com algo mais em mente. Raquel respirou fundo, um pouco surpresa com a percepção de João. Ele era bem mais atento do que aparentava. É só que acho que sou muito diferente de você nesse aspecto. Minha vida inteira tem sido sobre pressão, sobre dar conta de tudo, ser a melhor professora, atender todas as expectativas. Eu não sei viver de outra forma. Ver como você lida com tudo isso tão tranquilo me faz pensar que talvez eu esteja fazendo algo errado. João a olhou com seriedade, mas com um brilho divertido nos olhos. Você não está fazendo nada errado, Raquel. Cada um tem o seu jeito de viver. Mas talvez você esteja se cobrando demais. Já pensou que ser uma boa professora também pode significar ser uma pessoa leve, que sabe rir de si mesma e não leva tudo tão a sério? Raquel o olhou, absorvendo aquelas palavras. Era algo que ela nunca tinha considerado. Para ela, ser professora era uma responsabilidade gigantesca. Mas a ideia de que poderia haver outra maneira de ensinar,
uma maneira mais leve, que envolvesse mais risadas e menos cobranças, começava a parecer possível. Sabe, continuou João, cruzando os braços e observando o horizonte. Às vezes a gente esquece que o aprendizado também vem da diversão, das experiências e dos momentos que fazem a vida valer a pena. Eu ensino as crianças da ilha dessa forma, porque acredito que o riso e a leveza também fazem parte da educação. Talvez você possa tentar levar um pouco disso para a sua vida, quem sabe? Raquel sentiu um calor no peito. As palavras de João a atingiram profundamente. Ele parecia ter uma sabedoria que ia além da aparência leve e descontraída. Era como se, naquele momento, ele tivesse captado algo sobre ela que nem ela mesma sabia. Antes que ela pudesse responder, Beatriz apareceu, interrompendo o momento com uma risada. Vocês dois parecem estar tendo uma conversa profunda aqui. Mas que tal uma foto antes de voltarmos à caminhada? Raquel sorriu, um pouco aliviada pela quebra da tensão, mas também grata pelo momento de reflexão que João tinha proporcionado. Eles posaram para a foto, e Raquel não pôde deixar de notar o quanto estava se sentindo diferente. Havia uma leveza dentro dela que não estava ali quando tinha chegado à ilha. Após a pausa, o grupo voltou a caminhar, agora em direção a uma pequena cachoeira escondida na floresta. Durante o trajeto, João seguia contando histórias engraçadas sobre os moradores da ilha e os costumes locais, deixando todos à vontade. O riso fácil e a maneira descontraída como ele conduzia o passeio faziam com que até as pessoas mais tímidas se soltassem. Enquanto desciam por uma trilha mais estreita, João propôs uma brincadeira. Ok, pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem conseguir encontrar o maior número de folhas de diferentes cores vai ganhar uma água de coco grátis lá na praia. O que acham? As pessoas riram, mas logo todos começaram a se agitar, procurando folhas coloridas pelo caminho. Raquel, que no início achou aquilo bobo, acabou se pegando participando da brincadeira, rindo como uma criança ao encontrar uma folha vermelha vibrante. João se aproximou dela novamente, segurando uma folha dourada. Acho que você está começando a entender o espírito da coisa, professora. Raquel riu, sentindo-se leve como não se sentia há anos. Talvez eu esteja. Ao final do dia, após o banho refrescante na cachoeira e mais risadas com o grupo, Raquel se deu conta de que aquela experiência já estava mudando algo dentro dela. A leveza de João, sua beleza e o jeito despreocupado de ver a vida estavam se infiltrando em seus pensamentos. Mais do que isso, ele a estava fazendo enxergar uma nova forma de ser, uma maneira mais leve, divertida e talvez mais verdadeira. E pela primeira vez, Raquel sentiu que essa mudança não era só temporária. Algo realmente novo estava surgindo em seu coração. A manhã seguinte chegou com o canto suave dos pássaros e a brisa leve que entrava pela janela do bangalô de Raquel. Ela acordou sentindo-se revigorada, o tipo de sensação que não experimentava há muito tempo. Havia algo diferente no ar, uma leveza, uma sensação de bem-estar que não estava ali antes. Ela se espreguiçou, ainda sorrindo, lembrando-se da trilha do dia anterior e de como havia rido como há anos não fazia. O efeito que João estava tendo sobre ela era inegável. Sua energia contagiante, seu humor e, claro, sua beleza irresistível tinham deixado Raquel mais aberta para o novo, para uma forma de viver que ela nunca tinha experimentado. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia o peso das cobranças, das expectativas ou das responsabilidades. Havia apenas o presente e o desejo de aproveitá-lo. Enquanto se vestia, ouviu uma batida leve na porta. Era Beatriz, já vestida para mais um dia de aventuras, com aquele sorriso que parecia sempre pronunciar encrenca. Bom dia, Raquel. Adivinha só o que temos para hoje? Disse ela, entrando no quarto sem cerimônia. Deixe-me adivinhar. Algo que envolva trilhas, sol e risadas? Respondeu Raquel, já acostumada ao ritmo acelerado da amiga. Mais ou menos. Beatriz sorriu misteriosamente. João organizou um passeio de barco pra gente. Vamos explorar algumas praias desertas e, quem sabe, até fazer um mergulho. Ele disse que é a atividade favorita dele. Raquel sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome de João. Apesar de estar tentando manter tudo em um nível puramente profissional, havia algo nele que a fazia perder o controle das emoções. O passeio parecia uma ótima ideia, e a possibilidade de passar mais tempo com João a deixava animada, embora um pouco nervosa. Você sabe que não sou muito boa em esportes aquáticos, né? Disse Raquel, tentando parecer despreocupada. Relaxa, Raquel. Vai ser incrível.
E tenho certeza de que o nosso guia vai dar um jeito de te ajudar. Beatriz piscou, claramente se divertindo com a tensão que percebia na amiga. Mais tarde, as duas seguiram para o pier, onde João as esperava com seu sorriso característico, vestido de forma casual, mas ainda assim atraente, em uma camiseta branca e shorts de praia. Ele estava conversando com outros turistas, organizando os coletes salva-vidas e dando instruções sobre o passeio. Quando Raquel e Beatriz chegaram, João imediatamente se aproximou delas. Bom dia, professoras. Prontas para uma aventura no mar? Ele disse, lançando um olhar direto para Raquel, que imediatamente corou. Eu vou tentar, respondeu Raquel, dando um sorriso tímido. João se aproximou e colocou uma mão leve no ombro dela. Eu estarei por perto o tempo todo. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Mergulhar é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer. Prometo que você vai amar. Raquel sentiu um calor percorrer seu corpo com aquele toque e aquelas palavras. Não conseguia evitar se sentir atraída por João, mesmo que estivesse tentando manter as coisas em um nível profissional e amigável. O grupo subiu no barco e logo estavam navegando pelas águas cristalinas que cercavam a ilha. O sol brilhava alto no céu, e a brisa suave balançava os cabelos de Raquel, que se sentou na parte da frente do barco, observando o horizonte. João, sempre sorridente, conduzia o barco com facilidade, enquanto fazia piadas e explicava curiosidades sobre os recifes de corais e a vida marinha local. Depois de um tempo, o barco parou em uma pequena enseada cercada por rochas. João anunciou que era o momento perfeito para um mergulho, e Beatriz, empolgada como sempre, foi a primeira a pular na água. Raquel, por outro lado, hesitou. A água parecia maravilhosa, mas a ideia de mergulhar a deixava um pouco nervosa. João percebeu sua hesitação e foi até ela, oferecendo uma mão para ajudá-la. Vamos lá, Raquel. Você vai adorar. É uma chance de ver o mundo de outra maneira, e eu estarei ao seu lado. Raquel olhou para a mão estendida de João e por um momento sentiu que aquilo era mais do que um convite para o mergulho. Era um convite para algo maior, para sair da sua zona de conforto, para deixar para trás suas incertezas e medos. Com o coração acelerado, ela pegou a mão dele e se levantou. Ok, vou confiar em você, disse ela, sorrindo, enquanto sentia a segurança no aperto de mão de João. Com um mergulho suave, Raquel entrou na água, sentindo o frescor imediato ao seu redor. João mergulhou ao lado dela e logo estavam nadando juntos, explorando os recifes de corais coloridos e os peixes que pareciam dançar ao redor deles. A sensação de liberdade tomou conta de Raquel e ela riu, percebendo que estava se divertindo mais do que imaginava. Viu só? Eu sabia que você iria adorar, disse João, surgindo ao lado dela na superfície, com aquele sorriso que a fazia perder o fôlego. Eu não imaginava que seria tão incrível, respondeu Raquel, rindo enquanto limpava a água do rosto. Obrigada por me convencer a fazer isso. João a olhou de um jeito diferente, mais profundo, e por um momento parecia que o mundo ao redor deles tinha desaparecido. Às vezes, só precisamos de um empurrãozinho para ver as coisas de outra forma. Você tem tanto potencial, Raquel, tanto para descobrir. Raquel sentiu o peso daquelas palavras. Não era só sobre o mergulho. Era sobre ela, sobre a maneira como estava começando a se abrir para novas experiências, novos sentimentos, novas possibilidades. E de alguma forma, João estava no centro de tudo isso. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte e o grupo retornava ao barco, Raquel sabia que aquele dia tinha sido um marco para ela. João, com sua leveza e seu encanto, estava ajudando a redescobrir o prazer em pequenas aventuras e, mais importante, a redescobrir a si mesma. O barco começou a se mover de volta para o pier, e Raquel, sentada ao lado de João, sentiu uma nova confiança crescer dentro de si. Estava pronta para o que viesse a seguir, tanto na ilha quanto em sua própria vida. O retorno ao pier foi tranquilo, com a luz suave do entardecer banhando a ilha em tons dourados e alaranjados. O dia havia sido intenso, cheio de novas experiências e emoções que Raquel ainda tentava processar. O mergulho, a sensação de liberdade e, principalmente, a conexão crescente com João, tudo parecia como um turbilhão silencioso dentro dela. Assim que o barco atracou, João ajudou cada um dos turistas a descer com seu jeito brincalhão de sempre. Mas quando chegou a vez de Raquel, ela sentiu o toque dele em sua mão de uma forma diferente, mais íntima. Ele a puxou suavemente e, por um breve momento, seus olhares se encontraram, como se uma energia invisível os envolvesse.
Obrigado por confiar em mim hoje, Raquel. Foi bom ver você relaxando e se divertindo, disse João com um sorriso genuíno que fez o coração de Raquel bater mais forte. Ela respondeu com um sorriso tímido, sentindo o calor em seu rosto. Foi maravilhoso. Acho que precisava disso mais do que imaginava, confessou. João assentiu, como se soubesse exatamente o que ela queria dizer, mas antes que pudessem continuar a conversa, Beatriz, como sempre, apareceu. Raquel, vamos, o jantar de hoje vai ser incrível e precisamos nos arrumar, disse ela, acenando para a amiga. Raquel olhou para João, relutante em encerrar o momento. Então, até mais tarde? Ela perguntou, sentindo uma leve ansiedade. Claro, nos vemos por aí. João respondeu, acenando enquanto se afastava para guardar os equipamentos. Naquela noite, Raquel não conseguia tirar João da cabeça. Durante o jantar, Beatriz falava animadamente sobre as praias e o mergulho, mas a mente de Raquel estava presa nas palavras de João, na maneira como ele a olhava e na forma como ele parecia entender algo sobre ela que ninguém mais via. Raquel, você está me ouvindo? Beatriz cutucou o braço da amiga. O quê? Ah, desculpa. Estava distraída. O que você estava dizendo? Raquel respondeu, tentando disfarçar o turbilhão de pensamentos. Beatriz riu, claramente percebendo o motivo da distração. Você estava pensando no João, né? Disse ela com um sorriso maroto. Eu sabia, você está caidinha por ele. E quem pode te culpar? O cara é um sonho ambulante. Raquel corou, sentindo-se pega de surpresa. Beatriz sempre tinha um radar certeiro para essas coisas. Eu não estou caidinha por ninguém. Ele só é um cara legal. Raquel tentou minimizar, mas sabia que não estava convencendo ninguém, nem a si mesma. Um cara legal, super bonito, divertido e que claramente está interessado em você. Eu não sou cega, Raquel. Dá pra ver nos olhos dele. Raquel ficou em silêncio, refletindo sobre isso. Seria possível que João estivesse mesmo interessado nela? Eles tinham passado muito tempo juntos, mas até então ela achava que era apenas profissional. Ou talvez não fosse. As palavras de Beatriz começaram a mexer com seus sentimentos de uma maneira que ela não esperava. No dia seguinte, Raquel acordou com uma energia diferente. Sentia-se mais leve, mais disposta a abraçar a vida de forma despreocupada, como João havia sugerido. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Beatriz já animada com os planos do dia. João havia organizado uma excursão para uma pequena vila de pescadores no lado mais remoto da ilha, um lugar que, segundo ele, guardava as tradições mais autênticas da região. Hoje vai ser ainda mais especial, você vai ver. A gente vai conhecer a cultura da ilha de perto e João vai nos guiar. Beatriz estava empolgada, como sempre. O grupo se reuniu e em pouco tempo estavam em uma van que os levaria para a vila. João, mais uma vez, era o centro das atenções com suas piadas e histórias cativantes. Porém, dessa vez, Raquel se sentia mais à vontade, como se estivesse se permitindo absorver a energia positiva que ele trazia, sem se preocupar tanto com o que os outros poderiam pensar. A viagem até a vila durou cerca de 1 hora, e quando chegaram, Raquel se encantou com a simplicidade do lugar. Casas de madeira pintadas em cores vibrantes, crianças correndo pelas ruas de terra e o som do mar ao fundo criavam uma atmosfera acolhedora. Essa vila existe há gerações, e quase tudo aqui é feito à mão. Eles ainda usam técnicas antigas de pesca e artesanato, passando esse conhecimento de pais para filhos, explicou João, com uma admiração sincera na voz. Enquanto caminhavam, João levou o grupo até uma oficina, onde os artesãos esculpiam pequenas estátuas de madeira. Raquel ficou fascinada com a habilidade dos artistas e logo se perdeu em pensamentos enquanto observava o trabalho delicado. Você tem um jeito de se encantar com as coisas simples, Raquel. Isso é raro, disse João se aproximando. Raquel olhou para ele, surpresa com a observação. Acho que estou redescobrindo o que me fascina aos poucos, respondeu, sorrindo de leve. João a olhou por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais profundo. Mas antes que pudesse, uma senhora idosa se aproximou deles. Ela era uma das líderes da comunidade e começou a falar com João em seu dialeto local. Raquel observou com curiosidade enquanto eles conversavam. Ela está dizendo que viu algo especial em você, Raquel, disse João, traduzindo as palavras da senhora. Ela acha que você tem um espírito que precisa ser liberado, algo que está adormecido, mas que a ilha pode ajudar a despertar. Raquel ficou intrigada com as palavras da mulher.
Era como se de algum modo ela também sentisse o que Raquel começava a perceber. Uma transformação silenciosa, algo crescendo dentro dela. E você, o que acha disso? Perguntou Raquel brincando, mas sentindo uma curiosidade genuína. João sorriu, aquele sorriso encantador de sempre. Eu acho que a ilha tem mesmo um jeito de mostrar às pessoas coisas que elas não sabiam sobre si mesmas. Você está se redescobrindo, Raquel, e é lindo de ver. Raquel sentiu uma onda de emoção com aquelas palavras. Não apenas pelas palavras em si, mas pelo jeito que João as disse, com uma honestidade que ela raramente encontrava nas pessoas. Ele não estava julgando, nem esperando nada dela. Apenas a encorajava a ser quem ela era, sem medo. Eles continuaram caminhando pela vila, conversando sobre a vida, sobre ensino e sobre como pequenos momentos podiam fazer grandes diferenças. Aos poucos, Raquel percebeu que não era apenas o ambiente que estava mudando. João estava sendo uma peça fundamental nesse processo, uma presença constante que a fazia enxergar o mundo de outra maneira. Ao final do dia, enquanto o sol começava a se pôr, Raquel sentiu uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. A ilha, com sua simplicidade, beleza e mistério, estava mostrando a ela caminhos que ela nunca imaginou percorrer. E João, com sua leveza, sua beleza e seu jeito único, estava guiando-a por esses caminhos, ajudando-a a descobrir algo novo, não apenas sobre a vida, mas sobre ela mesma. O céu da ilha estava tingido de cores quentes, com o pôr do sol iluminando o horizonte em tons de laranja e rosa. Raquel, ainda mergulhada nas emoções daquele dia, caminhava devagar pela pequena vila com João ao seu lado. O calor do ar contrastava com a brisa fresca vinda do mar, e ela sentia como se cada passo fosse parte de um caminho de autodescoberta que nunca tinha percorrido antes. Enquanto andavam, João parecia mais tranquilo do que o normal. Sem fazer suas piadas habituais, ele a observava com atenção, como se estivesse esperando algo dela, mas sem pressão. Raquel, por sua vez, sentia a tensão crescer dentro de si. Não era um desconforto, mas sim uma expectativa, uma curiosidade sobre o que poderia acontecer a seguir. Você está diferente hoje, sabia? João quebrou o silêncio olhando-a com um sorriso suave. Raquel riu, um pouco surpresa com o comentário. Diferente como? Mas, livre, não sei explicar. Quando te conheci, você parecia carregar o peso do mundo nas costas, sempre séria, sempre focada em responsabilidades. Mas agora você parece estar deixando tudo isso para trás. Tem algo novo em você. Raquel parou por um momento refletindo sobre as palavras dele. Ele estava certo. A ilha, a vida simples e leve que experimentava ali, a companhia de João e as aventuras diárias, tudo contribuía para que ela se sentisse mais conectada consigo mesma. Pela primeira vez em anos, não sentia o peso das expectativas alheias. Eu acho que você tem razão. Não tinha percebido, mas é como se a ilha estivesse me ajudando a lembrar quem eu realmente sou, disse Raquel, olhando para o mar distante. João sorriu, satisfeito. A vida pode ser mais leve do que a gente imagina, Raquel. Às vezes somos nós mesmos que complicamos tudo. Ela concordou, ainda surpresa com o impacto que aquelas palavras simples tinham sobre ela. João era muito mais do que apenas um guia engraçado. Ele parecia entender as complexidades da vida de uma maneira que Raquel ainda estava começando a compreender. Quando voltaram ao pier, o grupo de turistas já estava se dispersando, e Beatriz, como sempre, já tinha arrumado algo para fazer. Ela estava conversando animadamente com outros visitantes, planejando uma saída noturna para um dos bares locais. Raquel, no entanto, se sentia mais introspectiva, como se precisasse de um momento de silêncio para processar tudo o que estava sentindo. Você quer dar uma volta? João perguntou de repente, pegando-a de surpresa. Agora? Raquel perguntou, olhando para o céu que começava a escurecer. Sim. Vamos fazer uma coisa diferente hoje à noite. Algo que vai te fazer sentir ainda mais livre. Confia em mim? Raquel hesitou por um momento, mas a curiosidade e o desejo de continuar se permitindo viver aquelas novas experiências falaram mais alto. Ela assentiu com um sorriso. Claro, o que você tem em mente? João sorriu, com aquele brilho misterioso nos olhos. Vou te mostrar um lugar especial. Eles caminharam até uma pequena trilha que saía da praia e entrava por uma área de vegetação densa. A lua começava a surgir no céu, lançando um brilho prateado sobre a ilha. O som do mar acompanhava o silêncio entre eles, criando um ambiente mágico. Raquel se sentia nervosa e animada ao mesmo tempo, sem saber o que esperar,
mas completamente disposta a se deixar levar. Depois de alguns minutos de caminhada, eles chegaram a um ponto alto, de onde era possível ver toda a extensão da ilha e o mar vasto à sua frente. João parou e indicou uma pedra onde Raquel poderia se sentar. O lugar era tão calmo e belo que parecia irreal. Aqui é um dos meus lugares favoritos. Quando eu preciso de clareza ou simplesmente de um tempo para mim, eu venho aqui, disse João, sentando-se ao lado dela. Raquel olhou ao redor, maravilhada com a vista. O som do mar lá embaixo, o brilho suave da lua e a sensação de estar em um lugar quase intocado pelo tempo criavam uma atmosfera de paz que ela nunca havia experimentado antes. É incrível, ela disse, quase em um sussurro. João olhou para ela, com uma expressão mais séria dessa vez. Sabe, Raquel, eu vejo você tentando encontrar algo aqui. Não sei exatamente o que é, mas acho que você está no caminho certo. Você está se permitindo descobrir coisas novas, abrir portas que antes estavam fechadas. Isso é o que eu admiro em você. A coragem de mudar, de se redescobrir. Raquel sentiu seu coração acelerar. As palavras de João ecoavam algo profundo dentro dela. Algo que ela ainda estava tentando entender completamente. Acho que estou começando a entender o que significa viver de forma mais leve, disse Raquel, olhando para o horizonte. E isso te assusta? Perguntou João, sua voz suave, mas carregada de significado. Raquel pensou por um momento antes de responder. Um pouco. Porque, se eu me acostumar com isso e depois voltar para a minha vida antiga, com todas as responsabilidades, as cobranças, eu não sei se vou conseguir lidar com isso. João balançou a cabeça, compreendendo. Eu entendo, mas quem disse que você precisa voltar a ser a mesma de antes? Talvez o que você está vivendo aqui possa te ajudar a criar algo novo, uma nova versão de você mesma, uma que seja mais feliz, mais livre. Raquel olhou para ele, surpreendida pela profundidade de suas palavras. Você acha que isso é possível? Perguntou com uma mistura de esperança e incerteza. Acho que você já está mudando, Raquel, e acho que essa mudança só vai te trazer coisas boas, respondeu João, sorrindo com aquele brilho confiante nos olhos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro e a paisagem ao redor. Raquel sentia como se, aos poucos, estivesse se desprendendo das amarras que a prendiam a uma vida cheia de preocupações e responsabilidades. João, com sua leveza e sabedoria, estava ajudando a encontrar uma nova maneira de enxergar a vida, e ela não queria perder essa sensação. João, obrigada por tudo isso. Por me mostrar que eu posso ser diferente, que posso encontrar uma nova maneira de viver, disse ela, olhando para ele com sinceridade. João sorriu de volta e por um breve momento ele colocou a mão sobre a dela. É um prazer estar ao seu lado nessa jornada, Raquel, e eu estarei aqui sempre que você precisar. O toque de João foi leve, mas carregado de significado. E ali, sob o céu estrelado da ilha, Raquel sentiu que de alguma forma estava exatamente onde deveria estar. A brisa da noite soprava suavemente, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e um ar de renovação que parecia envolver Raquel por completo. Sentada ao lado de João, naquele lugar especial que ele havia lhe mostrado, ela sentia como se o tempo tivesse parado. O som das ondas lá embaixo criava uma trilha sonora perfeita para um momento silencioso e profundo entre os dois. E agora o que vem depois? Perguntou, sem olhar diretamente para João, mas sabendo que ele entenderia o que ela queria dizer. João ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Depois, acho que é aí que começa a parte mais interessante. Ele sorriu de lado, inclinando-se um pouco mais próximo de Raquel. Agora, você pode começar a construir sua nova história. Sem pressa, sem as expectativas que te prendiam antes. Só você e as escolhas que decidir fazer. Raquel suspirou, absorvendo aquelas palavras. Ela havia passado tanto tempo tentando agradar os outros, se adequar às normas, manter o controle sobre tudo, que a ideia de viver sem essas amarras era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Ela virou-se para João, seus olhos encontrando os dele à luz suave da lua. E você? O que te trouxe até aqui, João? Você parece ter todas as respostas, mas ninguém vem parar em um lugar como esse sem ter suas próprias perguntas, certo? Perguntou ela, com um sorriso curioso. João riu baixinho, mas havia uma profundidade nova em seu olhar. Bom, não sou imune às questões da vida, se é isso que quer saber. Ele olhou para o horizonte, pensativo.
Eu costumava ser como você, sabe? Sempre tentando controlar tudo. Eu dava aulas em uma grande cidade, tinha minha rotina bem estabelecida. Mas chegou um momento em que percebi que estava vivendo no automático, sem paixão, sem alegria. Então, decidi fazer uma pausa. Vim para cá por um tempo e acabei nunca mais voltando. Raquel arqueou as sobrancelhas, surpresa com a revelação. Ela não imaginava que João tivesse uma história tão parecida com a dela. Você simplesmente desistiu de tudo? Perguntou ela intrigada. Não foi desistir. João corrigiu, sorrindo com suavidade. Foi mais como aceitar que eu precisava de outra coisa. Eu amo ensinar, mas descobri que podia fazer isso de uma maneira diferente, sem as pressões que eu sentia antes. Aqui eu ensino com leveza. Vejo a educação de uma forma mais prática, mais conectada com as experiências de vida. E isso me faz sentir mais vivo. Raquel ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dele. Ela sempre associou sua carreira com responsabilidade, disciplina e um certo peso que vinha com a expectativa de formar jovens mentes. Mas João parecia ter encontrado uma maneira de ensinar que não só trazia leveza a ele, mas também aos seus alunos. A ideia começou a germinar na mente dela. E se ela pudesse ensinar de forma diferente? E se houvesse uma maneira de se reconectar com sua paixão pelo ensino, sem perder a si mesma no processo? Isso é incrível, disse Raquel finalmente. Eu nunca pensei que pudesse haver outro jeito. Sempre vi o ensino como algo que exige muito de nós, mas você faz parecer divertido. João riu, assentindo. Pode ser divertido. E acho que quanto mais leve a gente leva a vida, mais espaço temos para realmente aproveitar o que fazemos. Ensino, viagens, amizades, até o amor. Raquel sentiu o coração bater mais forte com a última palavra, mas não disse nada. A proximidade entre eles estava ficando mais palpável, como uma energia que circulava silenciosa, mas inegável. Ela desviou o olhar para o mar novamente, tentando se concentrar nas ondas. Você acha que eu poderia... Começou ela, mas hesitou. João a incentivou com um olhar gentil. Você poderia o quê? Raquel respirou fundo antes de continuar. Acha que eu poderia encontrar um equilíbrio assim? Ensinar de uma maneira que me faça feliz, sem todo aquele peso? Porque, para ser honesta, eu não sei se consigo voltar a ser a professora que eu era. Eu sinto que algo mudou. João sorriu, com um brilho tranquilo nos olhos. Eu acho que você já está mudando, Raquel. E acho que se isso está te fazendo questionar sua maneira de viver, é porque o caminho que você está trilhando agora é o certo. Você só precisa acreditar nisso. Raquel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ela sabia que ele estava certo. Não era mais sobre tentar voltar à vida que tinha antes. Era sobre descobrir uma nova forma de existir, uma que combinasse com a pessoa que ela estava se tornando. Eles passaram mais alguns minutos em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro e o ambiente ao redor. Quando finalmente começaram a caminhar de volta, Raquel sentiu como se algo importante tivesse acontecido naquela noite. Não havia palavras suficientes para descrever, mas ela sabia que, de algum modo, sua perspectiva estava mudando. Na manhã seguinte, Raquel acordou com a luz suave do sol entrando pela janela. Beatriz já estava fora, provavelmente explorando mais algum canto da ilha, mas Raquel não sentia pressa em se juntar a ela. Ao invés disso, se vestiu calmamente e decidiu dar uma caminhada sozinha pela praia, para clarear a mente. Enquanto caminhava pela areia fina, sentiu a mesma sensação de liberdade que havia experimentado na noite anterior. A ilha parecia estar trabalhando dentro dela, quebrando barreiras, revelando novos pedaços de sua personalidade que ela não sabia que existiam. Depois de um tempo, ela avistou João à distância, perto de uma cabana na praia. Ele estava conversando com um grupo de crianças locais, ensinando-as a fazerem pipas coloridas com materiais simples. A cena era tão genuína e alegre que Raquel se pegou sorrindo sozinha. João percebeu sua presença e acenou. Ela foi até ele e ele a recebeu com aquele sorriso caloroso que ela já começava a apreciar tanto. Bom dia, parece que você está com uma energia diferente hoje, disse João, entregando-lhe uma das pipas. Acho que estou começando a entender o que você quis dizer sobre viver mais leve, respondeu Raquel, pegando a pipa em suas mãos. João riu. Isso é ótimo. Agora, que tal colocar isso em prática? Vamos soltar essas pipas e ver o que o vento nos diz. Raquel riu, aceitando o convite. Eles passaram a manhã brincando com as crianças, correndo pela praia e soltando as pipas coloridas no céu.
A simplicidade daquele momento trouxe a Raquel uma felicidade que ela não sentia há muito tempo. E enquanto observava as pipas dançando ao vento, ela se deu conta de que, talvez, a vida pudesse ser assim. Leve, colorida e cheia de momentos simples, que no final das contas eram os que mais importavam. Naquela manhã, Raquel se sentiu mais conectada com a pessoa que ela queria ser. E ao lado de João, ela começava a acreditar que talvez, apenas talvez, fosse possível viver de maneira mais leve e feliz. O sol já estava alto quando Raquel e Beatriz voltaram à praia no dia seguinte, prontas para mais uma aventura. Raquel sentia que algo havia mudado dentro de si. A leveza que João a ajudara a encontrar estava crescendo, e a ilha parecia responder a essa transformação com uma energia vibrante. Mesmo as atividades mais simples, como caminhar na areia ou mergulhar no mar, agora traziam uma sensação de renovação. Beatriz, como sempre, estava animada e cheia de energia. "Amiga, hoje é o dia de fazermos algo épico", disse Beatriz, jogando os braços para o alto, como se estivesse se preparando para abraçar o universo. Raquel riu, achando graça da empolgação da amiga. "Beatriz, estamos numa ilha. Todo dia já é épico por aqui." "Ah, mas hoje é especial. Confia em mim." Beatriz piscou e puxou Raquel pela mão, guiando-a pela praia até um ponto mais afastado, onde algumas pessoas locais se reuniam. Quando chegaram, Raquel viu que o grupo estava se preparando para uma corrida de jangadas. João estava ali também, ajudando a organizar tudo, e ao perceber a presença delas, acenou com aquele sorriso que Raquel já conhecia tão bem. "Ah, então as nossas visitantes querem participar da corrida?" perguntou João, divertido. "Sim, Raquel adora competir, ela é uma professora super disciplinada." Beatriz respondeu antes mesmo que Raquel pudesse falar algo, com um brilho malicioso no olhar. "Eu não sabia dessa parte", disse João sorrindo, visivelmente interessado. Raquel corou ligeiramente, mas entrou na brincadeira. "Ah, Beatriz exagera, mas quem sabe? Uma competição pode ser divertida." Antes que Raquel pudesse processar tudo, ela e Beatriz já estavam se preparando para a corrida. João explicou as regras. Elas precisariam remar juntas, enfrentando as ondas, para chegar a um ponto específico no mar e depois voltar. Simples, mas desafiador. "Prontas para uma aventura marítima?" perguntou João enquanto as ajudava a ajustar as jangadas. Raquel olhou para o mar, sentindo um misto de animação e nervosismo. "Eu diria que sim", respondeu determinada. Beatriz, sempre confiante, bateu palmas e gritou: "Vamos arrasar, Raquel! Essa ilha não sabe o que a gente é capaz de fazer." As duas embarcaram na jangada e, quando o sinal de partida soou, começaram a remar em sincronia. As ondas estavam calmas no início, mas conforme se afastavam, o desafio aumentava. Raquel se concentrou, tentando seguir o ritmo de Beatriz, mas não pôde deixar de observar João no barco ao lado, guiando outra equipe. Ele olhou para ela e sorriu, o que a fez sentir uma mistura de nervosismo e entusiasmo. "Concentração, Raquel!" Beatriz brincou, ao perceber o olhar da amiga. Raquel riu, tentando se focar na corrida, mas a energia ao redor delas era leve e divertida. As gargalhadas de Beatriz ecoavam sobre as ondas, e mesmo quando uma corrente mais forte quase as fez perder o controle da jangada, elas mantiveram o espírito aventureiro. Quando finalmente cruzaram a linha de chegada, exaustas, mas cheias de adrenalina, Raquel percebeu que, independentemente do resultado, aquilo era mais do que uma simples corrida. Era uma metáfora de sua jornada interior. Ela havia enfrentado as ondas, tanto as do mar quanto as da sua vida, e pela primeira vez em muito tempo sentia que estava no controle. Mesmo que nem tudo estivesse perfeitamente claro, havia uma certeza. Ela estava vivendo de maneira mais leve, sem medo de errar. Depois da corrida, João se aproximou. Nada mal para uma professora disciplinada. Ele brincou, entregando a Raquel uma pequena concha, um símbolo de vitória da corrida. "Eu diria que não foi só disciplina. A leveza ajuda." Raquel respondeu, com um sorriso que deixava claro que ela estava começando a entender o que João tanto pregava. Beatriz, sempre animada, apareceu do lado, abraçando as duas pessoas mais próximas. "Vocês não acham que devíamos comemorar com um grande jantar hoje à noite? Um brinde à nossa vitória e à nossa nova vida." Raquel olhou para João, que apenas concordou com a cabeça. "Parece uma ótima ideia", disse ele, enquanto Beatriz já corria para organizar tudo. Ao final do dia, o jantar foi realizado sob as estrelas, em uma das praias mais bonitas da ilha.
A comida era simples, mas saborosa, e a conversa fluía com naturalidade. João, com seu charme e humor leve, conduzia as histórias e fazia com que todos se sentissem à vontade. Beatriz, sempre divertida, contava sobre as aventuras malucas que já tinham vivido juntas, arrancando risadas da pequena plateia. No entanto, o ponto alto da noite foi quando João e Raquel se afastaram por alguns momentos para caminhar pela praia iluminada pela lua. Acho que estou começando a entender o que você quis me ensinar desde o início, disse Raquel, olhando para o mar. Ah, então a professora virou aluna? João respondeu com um sorriso travesso. Raquel riu. Talvez sim, mas acho que você também aprendeu alguma coisa, não? João assentiu, se aproximando um pouco mais. Aprendi que às vezes, as pessoas que entram na nossa vida sem a gente esperar, podem nos transformar mais do que imaginamos. Raquel sentiu o coração bater mais rápido. Mas antes que pudesse responder, Beatriz apareceu, chamando-os de volta para a fogueira. Vocês dois, venham. Precisamos fazer um brinde final. Raquel e João voltaram para o grupo, mas ela sabia que aquela noite marcava o início de algo novo. Com o coração leve e cheio de possibilidades, ela estava pronta para o que viria a seguir. O último dia na ilha chegou como um abraço de despedida. O sol brilhava forte no céu, mas havia uma suavidade no vento que trazia a sensação de que algo estava para mudar. Raquel estava na varanda da cabana, observando o horizonte com o coração dividido. A ilha havia se tornado um lugar de descobertas e renovação, um cenário que reescrevera capítulos importantes de sua vida. Mas agora, o retorno à sua vida anterior a aguardava. João se aproximou devagar, como se também sentisse que aquele era um momento delicado. Você está pronta? Ele perguntou, com a voz serena. Raquel suspirou, deixando os ombros relaxarem. Acho que sim. Ela deu um pequeno sorriso, mas seus olhos revelavam uma hesitação que ela não conseguia esconder. Nunca pensei que seria tão difícil partir. João se sentou ao lado dela na escada de madeira da varanda, ambos de frente para o mar. O som das ondas quebrando na areia era o único som ao redor, como uma música de fundo para a conversa. Essa ilha tem uma maneira de mudar as pessoas, ele disse, sua voz baixa e cheia de significado. Você não é a mesma mulher que chegou aqui, e eu não sou o mesmo homem. Raquel olhou para ele, sentindo uma corrente de emoções. Ao longo das semanas, João não só ajudou a redescobrir a leveza em sua vida, mas também despertou nela sentimentos que há muito tempo estavam adormecidos. Era difícil imaginar voltar para sua rotina sem ele, sem aquela amizade que se transformara em algo mais. Você me mostrou tantas coisas, João. Eu sinto que voltei a ser eu mesma, mas ao mesmo tempo uma nova versão de mim. Ela riu, um pouco nervosa. Faz sentido isso? João sorriu, inclinando a cabeça para o lado. Mais do que você imagina. Eu também aprendi muito com você, Raquel. Sua disciplina, sua paixão pelo que faz, tudo isso me inspirou. Houve um silêncio entre eles, confortável, mas carregado de sentimentos não ditos. Raquel olhou para o mar mais uma vez, como se estivesse buscando nas ondas uma resposta para o que sentia. Eu sei que o que encontrei aqui vai ficar comigo, mas tenho medo de perder isso quando voltar. Confessou, com os olhos fixos no horizonte. João então pegou sua mão. O toque era gentil, mas firme, como se ele quisesse que ela sentisse que, de alguma forma, ele sempre estaria ali com ela. Você não vai perder, Raquel. O que você descobriu aqui faz parte de quem você é agora. A ilha pode ter sido o cenário, mas a transformação aconteceu dentro de você. Não importa onde você esteja, essa nova versão sua vai continuar a existir. Raquel sentiu as palavras de João reverberarem profundamente. Ele tinha razão. A leveza que ela encontrou, o humor e a capacidade de ver beleza nas coisas simples, tudo isso estava nela agora. Não era algo que ela deixaria para trás ao sair da ilha. Era uma parte dela. De repente, Beatriz apareceu correndo, interrompendo o momento com sua energia habitual. Amigos, eu tenho uma última surpresa para vocês. Ela estava animada como sempre e puxou Raquel e João da varanda. Venham comigo, rápido. Ela os guiou até o ponto mais alto da ilha, uma colina que oferecia a melhor vista para o pôr do sol. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa. As nuvens pareciam pinceladas suaves, e o mar refletia a luz dourada que começava a se dissipar. No topo da colina, Beatriz havia preparado uma pequena celebração de despedida. Uma mesa simples com frutas frescas, flores e uma garrafa de vinho local, tudo envolto por lanternas artesanais que ela havia encontrado na vila.
Eu queria que nosso último pôr do sol aqui fosse inesquecível, disse Beatriz com um sorriso afetuoso. Raquel ficou emocionada. O cenário, a companhia, tudo parecia perfeito. Ao olhar para João e Beatriz, ela sentiu uma onda de gratidão tão intensa que seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não poderia pedir por uma despedida melhor, disse Raquel, com a voz um pouco embargada. Eles se sentaram na grama, brindaram ao pôr do sol e riram das memórias que criaram juntos. João contou mais histórias engraçadas de sua infância na ilha e Beatriz, como sempre, fez piadas sobre as aventuras que viveram ali. Era o fim de uma era, mas também o começo de algo maior. Conforme o sol se punha, Raquel olhou para João uma última vez. Sabia que quando voltasse para sua vida, carregaria aquele sentimento com ela. O amor que florescera de maneira inesperada em um lugar tão distante e ao mesmo tempo tão próximo de seu coração. Antes de se levantar para partir, João sussurrou no ouvido de Raquel. O que vivemos aqui não precisa acabar. Às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes, mas isso não significa que não podemos encontrar o caminho de volta. Raquel sorriu, sentindo uma esperança tranquila florescer dentro dela. Eu vou encontrar o meu caminho de volta. E assim, com o último raio de sol desaparecendo no horizonte, Raquel soube que aquela jornada não era um fim, mas um novo começo. Ela voltaria para casa, mas agora com um coração renovado, pronto para o que o futuro reservava. A ilha, João, Beatriz e todas as aventuras que viveram ali se tornariam lembranças preciosas. Mas o mais importante era a certeza de que onde quer que estivesse, Raquel seria sempre aquela professora que aprendeu a viver de forma leve, alegre e plena. E assim, com o coração leve e a alma renovada, Raquel concluiu sua jornada na ilha, levando consigo a alegria de uma nova descoberta, a leveza de viver. Que essa história seja um lembrete de que mesmo nas aventuras diárias, encontramos beleza nos pequenos momentos e força nas pausas que nos permitimos fazer. Às vezes, tudo o que precisamos é respirar fundo, rir um pouco mais e nos deixar levar pelas brisas suaves da vida. Que você, assim como Raquel, encontre leveza nos desafios e coragem para seguir adiante, com o coração aberto para o que a vida ainda tem a oferecer. Que seu descanso seja tranquilo e que os ventos da serenidade te guiem a um sono reparador. Boa noite.